todo corpo chora, todo corpo sofre. Eles têm essa visão. E como a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem um testemunho de Jesus, e o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, Apocalipse capítulo 19, verso 10, nós precisamos ter o espírito dos profetas. Amigos, Deus levanta profetas para nos ensinar como viver em nosso tempo. Mas não é apenas ter um profeta, nós precisamos ter o espírito dos profetas. Porque Deus levantou um profeta perto de nós para falar exatamente como deveríamos viver no tempo em que nós vivemos, e nós estamos. E é com esse espírito que a gente tem que prosseguir. Mas nós não só ignoramos a orientação do profeta, quanto estamos perdendo o espírito do profeta. E um dos espíritos marcantes que os profetas bíblicos têm é o poder de intercessão inclusiva. Como assim? Eles se incluem na intercessão. Eles não tiram dele da reta para orar por alguém que está pecando. Senhor, somos nós, porque somos um só povo. Nós cometemos grande pecado, nós quebramos a aliança, nós temos procedido perversamente e fomos rebeldes. Que rebeldia Daniel teve, mas ele se inclui, porque é um só povo. Nós, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas cabe quem? A nós o corar da vergonha. Como hoje se vê, a saber, os homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, de perto, de longe, toda a terra, para onde os expulsastes, por causa das transgressões que cometeram contra ti. Por que Daniel confessa? Ele não somente confessa o seu erro, mas assume que os erros que tem sofrido, como coletivo, é culpa do coletivo. É verdade que alguns sofrem erros dos outros, e isso é importante para a gente ter ciência. As pessoas à nossa volta sofrem por conta dos nossos erros. Só que os que se rebelaram faziam parte do povo, e por isso todo o povo paga. E ele entende que a consequência do mal não veio por um desgosto divino, mas veio por conta do comportamento humano. Mas essa oração de confissão, e você entende agora por que ele fala que é uma oração de confissão, né? Ele ainda diz assim, ó, eu tenho qual verso? 11. Vamos no 8 então. Obrigado. O Senhor a nós, ó Senhor, a nós pertence curar da vergonha, aos nossos reis e príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andar nas suas leis, que nos deu por meio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, deixando de ouvir a tua voz. Por isso as maldições que estão escritas no livro da lei de Moisés, servo de Deus, que foram confirmadas com juramento, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ti. Lá em Deuteronômio, Moisés diz o seguinte, no capítulo 28, tem as bênçãos e as maldições da aliança. E Deus é muito claro assim. E é claro desde o início. Quando Caim peca, Deus vira para Caim e diz bem assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Deus fala com Caim não como uma possibilidade, como uma certeza.